Não existe um limite geracional na transmissão da cidadania alemã. Não importa se o imigrante alemão foi o seu pai, seu avô, seu bisavô. Aqui no escritório, a gente tem casos em que o imigrante ele é o pentaneto da pessoa que vai requerer o reconhecimento da cidadania alemã. Acontece que nesses casos mais antigos, a gente entra na problemática da matrícula consular. Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês o passo a passo, desde a montagem da árvore genealógica até o envio da documentação e acompanhamento do processo. E vou explicar um pouquinho também sobre como proceder nos casos em que você não consegue localizar a matrícula consular. O primeiro passo é a montagem da árvore genealógica. Então você precisa identificar quem é o seu imigrante que imigrou da Alemanha, quando ele nasceu, o lugar que ele nasceu, a vinda dele para o Brasil, quando ele se casou, com quem ele se casou. Por exemplo, no meu caso, o imigrante é o meu bisavô. Então, tanto o meu bisavô quanto a minha bisavó são alemães e vieram aqui para o Brasil. Se conheceram no interior aqui de Minas Gerais e se casaram. Tiveram então a minha avó, que teve meu pai, e eu nasci aqui em Belo Horizonte. Ou seja, primeiro a gente identifica quem é o imigrante, onde e quando ele nasceu, a vinda dele para o Brasil, quando ele se casou, os filhos, principalmente o filho direto que chega até você, e aí você vai montando essa sequência até chegar em você. Por exemplo, no meu caso específico seria meu bisavô, meu pai, minha avó e eu. Depois de montada a árvore genealógica, a gente vai então para a reunião da documentação. A documentação consiste principalmente nas certidões de nascimento e casamento de todos aqueles da linhagem, entre você até o seu imigrante. Especificamente do imigrante alemão, além da certidão de nascimento alemã, de casamento, a gente também precisa de mais 2 documentos. O primeiro é a chegada dele no Brasil. Esse documento, ele pode ser apresentado por meio do passaporte que o imigrante veio para o Brasil, o certidão de embarque ou de desembarque, o extrato da lista do navio que trouxe esse imigrante aqui para o Brasil. Um outro documento também muito importante é a certidão negativa de naturalização. Então, é um documento demonstrando que o seu imigrante não se naturalizou brasileiro. Nesse caso específico, além da certidão negativa de naturalização, existe, por exemplo, o registro de estrangeiro do seu imigrante, que também comprova que ele não se naturalizou brasileiro. Nessa fase da coleta de documentação, principalmente na chegada do imigrante aqui no Brasil, na localização da certidão de nascimento alemã e também nas próprias certidões de nascimento e casamento brasileiras, eu recomendo que você busque sempre um profissional, caso você não tenha tantas informações ou que seja uma linhagem muito distante, porque você pode ter dificuldade nesse processo de localização. No meu caso específico, foi até tranquilo de localizar a documentação, porque a minha família já tinha mais informações. A gente tinha inclusive um livro escrito por uma prima, onde ela conta toda a saga das famílias alemães que imigraram aqui para Minas Gerais, especificamente para Bom Despacho, que é a cidade onde os meus bisavós vieram para o Brasil. Então, eu tive que buscar a minha certidão de nascimento, o casamento e nascimento do meu pai, da minha avó, e em relação ao meu bisavô, a gente teve uma questão, que era a certidão de nascimento dele. Ele nasceu em Dresden. Dresden foi uma das cidades mais bombardeadas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, muita documentação se perdeu. A gente tinha medo de não conseguir localizar esse documento, mas no final deu tudo certo. Outro ponto também foi a vinda dele aqui para o Brasil. Então, a gente tinha o nome do navio, era o navio Cuiabá, e a gente tinha um ano. A gente pesquisou a certidão de chegada dele no site do Museu do Imigrante de São Paulo, já que eles vieram pelo Porto de Santos. Porém, a gente tinha o nome do navio, navio Cuiabá, e o ano de chegada dele. Mas a gente não estava conseguindo localizar, mesmo com essas informações. Não constava um nome do navio. E aí,
era porque a gente estava escrevendo errado, a gente estava escrevendo Cuiabá da forma que a gente escreve atualmente. Mas como trata-se de um período passado, né? Então o Cuiabá era com Y. Aí meu irmão, inclusive, que teve esse insight da gente tentar pesquisar dessa nova forma. E aí a gente conseguiu localizar a certidão de chegada, o nome deles lá no navio. E deu tudo certo. Para aqueles imigrantes que saíram da Alemanha antes de 1904, o BVA, que é o órgão alemão que faz o processamento dos pedidos de cidadania, além desses documentos que eu citei, ele pede também a apresentação de um documento chamado matrícula consular. Esse requisito, ele vem de uma lei que existia nesse período que determinava que todo alemão que permanecesse por 10 anos consecutivos fora do território alemão, ele tinha um prazo de 10 anos para poder se registrar, né, no consulado do país de destino, sob pena de perda automática da nacionalidade alemã. Acontece que aqui no Brasil a gente tem uma grande questão em relação a esses livros. Primeiro, porque no período em que esses imigrantes chegaram aqui no Brasil, eles foram, né, para regiões no interior do país, onde não havia estradas, né, e cidades muito distantes dos consulados. Então, para eles se dirigirem ao consulado era muito custoso, muitas vezes eles nem sabiam dessa regra, ou mesmo que soubessem, tinham essa dificuldade mesmo de locomoção. Então, muitos não se registraram. E além disso, mesmo aqueles que se registraram tiveram um problema, que foi a perda desses livros matriculares. Alguns dizem que esses livros foram queimados ou que houveram enchentes, e por isso os consulados alemães acabaram perdendo esse livro. Mas tem um ponto muito relevante na história, que foi a declaração de guerra, né, que o Brasil fez para a Alemanha no período da Segunda Guerra. Nesse momento, quando o Brasil declara guerra para a Alemanha, os consulados são fechados e o corpo diplomático alemão volta corrido assim para a Alemanha. Então, nisso, muitos documentos se perdem, dentre eles, esses livros de matrícula. Para vocês terem uma ideia, há estados, né, como por exemplo Santa Catarina, em que a perda foi de 100%, foi uma perda integral desses registros. Por isso que atualmente é impossível apresentar a matrícula consular. Mas calma, não está tudo perdido. Nesses casos, né, em que você não consegue localizar a matrícula consular do seu imigrante, o direito alemão ele está aí para te socorrer. As leis alemãs elas dispõem o seguinte: não pode ser atribuído a ninguém uma obrigação impossível de ser cumprida, que é justamente esse caso, de apresentar uma matrícula consular de um livro que nem existe, um livro que estava sob guarda e responsabilidade do próprio Estado alemão. Né? Como que o próprio Estado alemão, que não foi capaz de guardar esse material, hoje em dia cobra a apresentação desses livros dos requerentes brasileiros. Então, o direito está aí para nos socorrer. Então, a gente faz toda uma fundamentação jurídica nesse ponto. Se esse for seu caso, eu recomendo que você busque uma ajuda especializada. Aqui no escritório, a gente está fazendo um trabalho bem direcionado justamente para essas pessoas que não conseguem localizar a matrícula consular. Depois de reunido essa documentação, a gente vai para a fase de tradução. Nesse momento, você precisa localizar um tradutor juramentado que seja reconhecido pelo consulado, né, seja inscrito no consulado alemão, e pedir que ele faça a tradução juramentada dos seus documentos. Além das traduções, também é preciso preencher uma série de formulários que constam também no site do consulado alemão. Esses formulários eles precisam ser preenchidos em alemão e precisam ser assinados. Eu também recomendo que você busque uma ajuda especializada para essa fase, porque esses documentos eles precisam ser preenchidos com bastante cuidado, não podem haver erros, pois isso pode prejudicar o seu processo. Finalizada a etapa de tradução da documentação e preenchimento dos formulários, você monta o processo e já pode enviar para a Alemanha. Existem duas formas de envio. Uma é por meio do consulado. Porém, nessa hipótese, você dá entrada no consulado mais próximo, né, de você, e ele então remete para o Rio, que é o consulado geral da Alemanha no Brasil. E o Rio que vai fazer essa remessa então para o BVA na Alemanha. Eu fiz dessa forma, mas eu não recomendo que você faça, porque ela leva mais tempo. Eu recomendo que você envie diretamente pelo correio no endereço do BVA na Alemanha. Lá no site da Embaixada Alemã, eles disponibilizam também esse endereço e eu recomendo que você mande diretamente para a Alemanha para ganhar tempo.
Uma vez que o processo ele chega no BVA, em tese eles deveriam te mandar um e-mail de confirmação com o número do protocolo. Porém, como a demanda do BVA está muito alta, eles não têm enviado esse e-mail, não é sempre que eles enviam. Então, depois de um tempo, alguns dias, algumas semanas que você tiver feito o envio, eu recomendo que você mesmo envie esse e-mail solicitando, o número do protocolo e perguntando se eles receberam a sua documentação. Eu demorei muito para receber esse e-mail, na verdade eu nunca recebi, isso foi me deixando extremamente ansiosa, então eu acabei fazendo isso, eu mesma enviei o e-mail para o BVA e aí eles me responderam e aí eu fiquei bem mais tranquila. Quando o processo já estiver próximo ali da conclusão, eles já tiverem feito essa análise da documentação, eles vão pedir via carta ou via e-mail que você envie os bons antecedentes criminais, a certidão de antecedentes criminais, ela precisa ser traduzida, precisa ser apostilada e ela tem que ser enviada o quanto antes, porque a validade dela é de apenas 90 dias. Quando você receber essa solicitação, é um bom sinal, é um sinal de que toda a documentação ela foi aceita, foi aprovada e que a sua certidão de cidadania está próxima. Depois de alguns meses, então, aí sim vai ser emitida a sua certidão de cidadania alemã. O BVA ele vai enviar para o consulado da sua jurisdição e você vai ter que se dirigir até o consulado para poder retirar, essa certidão. Gente, é um momento muito emocionante. É um momento no qual você é reconhecido como um cidadão alemão e dá uma sensação de missão cumprida, de realização de um sonho, e a partir daí abrem várias possibilidades para você. Com esse documento em mãos, com a sua certidão de cidadania em mãos, você consegue então solicitar a emissão do seu passaporte e da carteira de identidade alemã. Não importa se você é neto, bisneto, tataraneto de alemães. A cidadania alemã não tem um limite geracional e com esse passo a passo, você seguindo, você consegue sim o reconhecimento da sua cidadania alemã. Caso você tenha dificuldades nesse processo e queira buscar uma ajuda especializada, eu e minha equipe, a gente está aqui para te ajudar nesse processo.